Fala pessoal, tudo bem? Olá, 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 professor Otávio, professor de Geografia aqui do ICL Vestibulares, mais uma vez com vocês. E hoje eu vim aqui para a gente resolver o nosso simulado, tá bom? Tô até anotando aqui para vocês, ó. Eu vim aqui para a gente poder corrigir, para a gente poder discutir melhor sobre esse nosso simulado de Geografia. Você que já fez o simulado aí, consequentemente já deve estar instruído, né, dentro da dinâmica que nós vamos conversar, e hoje eu vou conversar consequentemente com vocês para a gente poder resolver essa prova aqui, para ficar tudo mais organizado dentro do esquadro daquilo que a gente precisa para a nossa geografia, tá bom? Bem pessoal, a primeira questãozinha que nós temos aqui é uma questãozinha da parte de climatologia, tá? Então vamos anotando aqui para a gente poder deixar direitinho as nossas discussões, né? Uma questão de climatologia, onde o cara dá para você dois gráficos com diferentes informações relacionadas aos tipos de climas que eles representam dentro dos climogramas, tá? Para você aí lembrar o que é um climograma, os climogramas, basicamente, eles vão definir com vocês a distribuição entre temperatura e distribuição de chuva ao longo de um ano. Então, a gente pega, por exemplo, seções deste climograma aqui, para a gente poder ver, a gente vai ter estações, tá? Então, cada determinada estação do ano, ela vai estar conversando, ela vai estar se referindo para você de um determinado jeito, tá? Para a gente poder entender aqui a nossa ideia, né? Que será conversada entre os termos de distribuição climatológica. Aí, o que acontece? Veja só. A partir da análise dos gráficos e das características apresentadas, é correto afirmar no gráfico 1 e 2 que eles representam diretamente os climas. Então vamos lá. O primeiro desenho que está sendo mostrado aqui, ele está consequentemente conversando com você acerca de um clima que ele tem uma especificidade de umidade, que ela tem uma diminuição de carga no período de inverno, tá? Então, por que eu sei que é inverno? Porque nós temos aqui uma redução de temperatura nessa parte, né? A temperatura aqui, ela tem uma oscilada, e aqui, consequentemente, também diminui os valores de chuva que são distribuídas ao longo desses meses aqui. Há uma diminuição gradual. Só que olha só que interessante, começa o mês de setembro ela volta a aumentar, tangenciando para um verão. Então nós teremos aqui, de fato, uma perspectiva de verão que se inicia aqui e vai continuar nesses meses que eu estou mostrando para você aqui. A gente tem a observação de um verão, tá? Essa questãozinha, quando ela foi dada na UF lá em 2019, ela foi uma questão bem polêmica, porque houve uma grande crítica em cima das respostas que poderiam surgir a partir da leitura aqui. Pois bem, para essa definição, a gente tem um clima específico aqui. Para esse tipo de distribuição, onde você tem estações do ano bem definidas, né? Estações melhores definidas, estações bem definidas. E, consequentemente, pouca variação térmica, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, opa, perdão. Vamos anotando aqui, ó, pouca variação térmica. Essa pouca variação térmica resulta diretamente numa distribuição de chuva que vai fazer com que a temperatura diminua, consequentemente, quando você tem diminuição da temperatura, né? Então a chuva diminui juntamente com a temperatura. Isso aqui é um clima próximo à região ou às áreas de equatorial, tá? O que a gente poderia ver aqui. Só que o gabarito, ele traz para você a influência de uma maior quantidade de umidade nessa consideração. Por quê? Aqui seria, de caso, um temperado úmido. E esse temperado úmido, claro, ele vai mostrar para você a questão da umidade, um ponto de diferença. Por que esse ponto de diferença faz tanta significativa assim? Porque o clima da Amazônia brasileira, ele é motivado por uma massa equatorial continental,
que é inclusive a massa mais úmida que nós temos no planeta, nas Américas, né? No planeta não, porque a gente tem as monções, mas é uma das massas mais importantes que se tem. Aqui, o tropical, o equatorial úmido, por incrível que pareça, ele vai ter menos umidade do que o equatorial continental, porque estamos falando, consequentemente, de uma massa que é a massa equatorial atlântica, a MEA, que vai ser a massa específica de produção desse tipo de clima nessa situação, nessa consideração, tá? Por isso que ele foi tão questionado assim. Pegou-se uma discussão muito específica para criar, né, uma denotação das informações que foram trazidas aqui até então. Então, com essa aqui, a gente já mata qual é a alternativa. A alternativa aqui é a alternativa C. Do outro ele vai colocar para você um subtropical úmido. Tem toda a característica de ser um subtropical, porque nós temos aqui uma temperatura que declina, né? Uma temperatura que declina no inverno. Temperatura declina no inverno. E, consequentemente, o que a gente observa aqui, uma regularidade, ou melhor, pouca irregularidade de chuva durante o ano. Tá bom? Segura comigo aí. Alternativa C é o que a gente consegue ver nesse primeiro exercício aqui da nossa revisão da UFO, tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tô só observando aqui se a gente tem alguma alteração. Continuando aqui então, tá? Olha só. Questão 2 do seu simulado. Segundo o IBGE, dentre os 5.564 municípios existentes no país, 4.625 não são considerados, centros de gestão, tá? Tá mostrando aqui a informação. Essas informações foram obtidas por meio de pesquisas realizadas pelo Instituto que investigou as principais ligações de transporte em direção aos centros de gestão, bem como os principais destinos dos moradores até as metrópoles para obterem bens e serviços, tá? Então estamos numa questãozinha aqui que vai discutir com você tranquilamente a urbanização, tá bom? E aí o que nós temos aqui para conseguir observar o que o cara está conversando? Considerando a hierarquia urbana brasileira, é correto afirmar que, bem, como que a gente pode entender isso aqui? O cara quer que você analise as alternativas e vamos ver qual é a falsa e o que é verdadeiro aqui. A distância do centro econômico e administrativo do país, as metrópoles regionais, a exemplo de Manaus, tem pouca importância na rede urbana brasileira. Pessoal, tá errado, tá? Por quê? Não tem pouca importância, isso tem muita importância. Por quê? É a questão de distância política, né? Então estamos falando aqui de uma distância política e econômica, né? E econômica, que vai fazer com que a gente possa ter a capacidade de observar as características do território. Então, não chega a ser relevante diante da nossa leitura aqui. Hierarquia entre as cidades deixou de ser relevante devido à homogeneização dos fluxos entre cidades. Homogeneização, moçada? Ele vai falar para você entre o atendimento da população e as necessidades básicas dela. Claro que não. Você não tem nada homogeneizado, ainda é totalmente diferenciado. Distante, né? Melhor a palavra aqui. Não existe uma homogeneização desses processos aqui. As populações que vivem em regiões com redes menos urbanas, menos adensadas, têm o mesmo acesso aos bens
devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes. Bem, essa alternativa C aqui, ela vai mostrar para você o seguinte, que as populações que estão nessas regiões menos adensadas, que ele chama atenção, têm o mesmo acesso aos bens devido ao desenvolvimento dos meios. Claro que não. É desigual, né? Ele coloca para você que você vai ter o mesmo acesso, mesmo estando numa região, em regiões diferentes. Então a gente não observa isso aqui. É claro que essa alternativa, ela explica diretamente que existe um grande nível de desigualdade. Tá bom? Então tá aqui. Alternativa D. Essa hierarquia apresenta grande concentração de serviços nas metrópoles e nas capitais regionais, o que dificulta o acesso aos serviços públicos essenciais aos moradores das cidades menores. É a alternativa D, tá? A alternativa D aqui da nossa questão 2, que vai mostrar para você toda essa questão de diferença, de dificuldade das áreas das quais a gente está conversando, ok? Questãozinha número 3, olha só que legal, tá? Essa questão 3, ela vai mostrar para você, deixa eu só abrir ela direitinho aqui. Só abrir aqui, pessoal. Pronto. Que ela não está abrindo direitinho aqui, ó. Abriu para mim agora, vamos lá. A partir da década de 70, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Os chamados tecnopolos, ou também, como são denominados, né, os centros de alta tecnologia. A respeito do Brasil e da sua importância, formação e localização desses tecnopolos, é correto afirmar que... Então vamos lá. Cara, quer que você analise a questão dos tecnopolos no Brasil. Esses estão em fases de implantação. Você não precisa nem continuar, tá? Se o cara está falando para você da década de 70 e já tem uma questão falando para você de implantação, não é o caso do Brasil, viu, moçada? Esquece isso. B. Existem dezenas de polos tecnológicos criados por fatores como a mão de obra barata e disponibilidade para a indústria. Veja só, meu companheiro, quando ele fala para você de polos tecnológicos e associa mão de obra barata, não é um ponto que você tem que relevar, tá? Não é não existe aqui uma concretude das informações. Por quê? Não estamos falando de uma zona franca ou de uma área com baixa, né, densidade de equivalência. Estamos falando aqui de uma região tecnopológica. O que é um tecnopolo? O tecnopolo, para você considerá-lo, né, como uma área, obrigatoriamente você tem que ter aqui, ó, deixa eu só organizar minha escrita aqui. Tecnopolo. Tecnopolo. O que você tem que considerar aqui? Ora, primeiramente, ideias extremamente importantes que vão fazer com que você tenha a associação entre as zonas de formação de mão de obra, então as universidades, né? As universidades, mais mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada, ela consequentemente traz para nós aqui a principal ideia, a principal gestão de compreender como o processo de um tecnopolo ele está envolvido com uma área tão importante como essa, tá? Então tá errado aqui quando ele coloca para você fatores como mão de obra barata e disponibilidade grandiosa, né, ou fortuita para a indústria. Então tá errado. C. A instalação, olha só, para a instalação de um tecnopolo, há necessidade de que a cidade apresente um forte setor industrial de base, tá? Um forte setor industrial de base que forneça matéria-prima abundante. A gente não está preocupado com matéria-prima nem setor de base nessa categoria, tá? É mão de obra especializada, é isso que eles precisam aqui. Alternativa D.
Esses concentram atividades industriais de alta tecnologia, como telecomunicação, espacial, aeroespacial, informática, biotecnologia, em universidades e centros de pesquisa e de desenvolvimento. Mais uma vez a nossa alternativa aqui, a alternativa D, tá? Alternativa muito clara, muito direta para aquilo que a gente quer observar aqui como a nossa resposta, tá bom? Alternativa D aqui então, ó. Beleza, moçada? Tranquilo aí? Questãozinha de climatologia, tá? A circulação atmosférica resulta na movimentação geral do ar. Questão 4, ó. E ela precisa, aliás, proporcionada pelo movimento de rotação da Terra. Aí, ele coloca para você ainda que existe uma desigualdade da distribuição de energia solar. É um movimento de grande escala responsável pelo aquecimento da superfície terrestre. E aí ele vai colocar para você o seguinte, ele dá uma imagem onde ele coloca para você os determinados graus de longitude, né? E em qual uma dessas distribuições atmosféricas você vai ter algo que ele vai conversar, né? Então você tem aqui, ó, 0, 30, 30, 60, 60, tanto norte quanto sul, tá? Tanto norte quanto sul. Aí o cara coloca para você, dentro dessa figura, eu tô só tentando entender ela, pessoal, porque não é que tá faltando nada, mas ela tá mostrando a circulação geral da atmosfera. E aí você tem uma outra circulação, que é a circulação geral dentro dos continentes, né? Então é só para eu tentar entender. Aí ele vai perguntar para você, ó, que aí é onde eu mato a charada. Considerando a circulação atmosfera terrestre, ele está ignorando só a questão das áreas de continentes, tá bom? Ele quer então a da atmosférica. Ele vai falar assim na A para você, ó, pedindo para eu assinalar a alternativa correta, né? Ele vai falar o seguinte para você na A. Nas latitudes subtropicais, os dois hemisférios, o ar seco explica a concentração de desertos situados ao longo da latitude 30 graus, devido à grande amplitude térmica anual que caracteriza essas regiões. Bem, quando a gente pega essa latitude 30 graus, a gente está falando de regiões tropicais, tá? A gente está falando de regiões tropicais. Então aqui são zonas tropicais, porque é a específica área de zona de regiões como, por exemplo, o Trópico de Capricórnio, tá? Tanto norte quanto sul. E aí o que eu tenho de interessante para mostrar para vocês nisso? Quando a gente tem a característica de desertos, os desertos, eles são produzidas por uma soma de duas características. Correntes oceânicas frias, né? Correntes oceânicas frias e, consequentemente, uma quantidade diminuta de umidade, uma quantidade diminuta de umidade continental. O que faz com que haja, em comparação com outros locais, diferença de pressão, tá? Então, essa alternativa está errada, essa alternativa A está errada justamente por isso, por essa incoerência de teoria. B. Na latitude 60 graus de ambos os hemisférios, formam-se zonas de baixa pressão, que atraem ventos provenientes das latitudes subtropicais, originando os ventos do oeste. Olha só que legal. Na latitude 60, ela vai atrair ventos, tá? Aqui, ó, a atração de ventos oriundos do oeste. Então, são ventos que, consequentemente, ventilarão em direção ao oeste, ó. Ele está mostrando isso aqui para você, nas duas diferenças. Então, tá certo. Não existe nenhum erro aqui. Gerando os ventos do oeste, ventos que caminharão
para o interior, tá? E rapidinho para vocês aqui, ó, essa é a 4, né? Para não ficar nenhum erro nem nada aí, o que vocês vão perceber? Que quando a gente analisa essa questão, a distribuição, os ventos, né, a oeste, eles se originam sempre nessa faixa latitudinal e vão se converger diretamente para essa área que a gente tem chamada de região temperada, né, que é essa área que você tem os ventos do oeste. Então, a tua alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Não tem erro aqui para você. Para UFO, eu consequentemente sugiro a vocês que sempre tentem ler um pouco mais sobre esse assunto, né? Um assunto que demanda maior discussão, um pouco mais de atenção, né? Para vocês, consequentemente, caracterizarem aquilo que a UFO quer cobrar de vocês. Tá bom? Exercício número 5 aqui. Composto por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria, estende-se por vasta região das terras baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte, de elevada amplitude térmica anual e por invernos longos e frios, e abriga um número relativamente pequeno de espécies vegetais. E aí o cara pede para você de qual bioma ele consequentemente está se referindo aqui, tá? Bem, esse bioma que nós temos aqui, sendo explicado com tanta propriedade em termos dos territórios nacionais, é um bioma que ocupa praticamente aqui 1/5 da superfície terrestre. E este bioma ele tem características muito específicas diante do seu território de concentração, né? Que são as áreas onde elas estão concentradas. Elas têm essa elevada amplitude térmica, porque estamos falando de regiões muito bem posicionadas na porção hemisferial norte do planeta. Tá? E o exemplo que nós temos aqui é, consequentemente, a alternativa A chamada floresta de taiga ou floresta boreal, tá? Que também, para vocês aí, vocês podem achar como floresta de coníferas, tá? Poderia ser uma possibilidade também aqui de alternativa para você, meu caro aluno, meu caro ICLer. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão 6. A escala é um dos elementos fundamentais da cartografia, pois representa uma relação entre o tamanho original da área e o tamanho representado no mapa cartografado. E aí o cara pega para você um mapa de 1 para 500 mil. Faltou, na verdade, um zerozinho aqui, ó. Tá? Tô arrumando para você. 1 para 500 mil entre a distância entre duas cidades. Então, significa que, vamos lá, por partes aqui, né? A cada 1 centímetro no mapa equivalerá no ambiente real 500 mil centímetros, né? Ó, isso aqui no ambiente real, tá? Então, a cada 1 centímetro temos essa quantidade aqui, tá? E ele coloca para você que a distância percorrida, ela foi de 15 centímetros, tá? Então, 15 centímetros vezes os 500 aqui.
E aí ele vai pedir para você aqui fazer a distância real entre as duas cidades. E aí um ponto interessante, só para você lembrar sempre aqui. O cara pode te dar uma resposta em centímetros, mas te dá a opção, por exemplo, em metros, a opção, por exemplo, em quilômetros. Isso aqui é algo muito comum dentro da escala de geografia, tá? Da escala de análise geográfica. Então é um ponto bacana para a gente poder ver se ele vai mesmo querer conversar disso aqui ou não. Vamos lá. 15 centímetros, 500 mil centímetros, vezes 15 centímetros, vamos ter aqui um valor de 75, então 7 milhões e 500 mil centímetros, tá? Se você pega esse resultado e joga aqui, você não vai encontrar ele, tá? Você não tem aqui esse resultado em centímetros, mas nós temos resultados próximos em metros, aliás, em quilômetros, né? Que são os dois próximos que nós temos aqui. Pois bem, 7 milhões e 500 mil centímetros, ele equivale, se você fez aqui, né, 3 casas para consequentemente chegar, saiu do centímetro e foi até o quilômetro, você vai dividir por 100 mil, né? Se você volta, passa dividindo, se você vem multiplicando, a gente está falando aqui de um valor que vai dar 75 quilômetros, tá? 75 quilômetros é a tua alternativa D, a sua alternativa correta aqui, tá? Quando você pegar isso aqui, eu sempre te recomendo a fazer uma escalinha que dentro da matemática se usa bastante, que é você fazer aquele conversor de comprimento, que sai desde os milímetros e vai até o último estágio, que é o quilômetro. Você joga o numeral aqui e, consequentemente, vai fazendo uma matemática rápida para você não se perder também, para não ter erro dentre aquilo que você, consequentemente, está fazendo. Tá bom? Questãozinha de escala aqui para vocês. Show de bola! Vamos para a questão 7 do nosso simulado aqui, tá? É um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço ao atingir o topo da atmosfera terrestre, que é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra. Uma parcela desse calor é irradiada de volta para o espaço, mas é bloqueada pela presença de gases que, apesar de deixarem passar a energia vinda do Sol, que é emitida pelos comprimentos de ondas menores, né, são opacos à radiação e que é emitida em raios de maiores comprimentos de onda, tá? Essa diferença nos comprimentos de onda se deve às diferenças de temperatura do Sol e da superfície terrestre, ok? Então esse aqui é um ponto bem específico para a gente poder ver direitinho aqui o que nós estamos tentando discutir, tentando observar. Maravilha? Então vamos lá. O processo que ele está descrevendo aqui, qual processo é esse? Esse é um ponto bacana para a gente poder criar a nossa discussão aqui. O cara dá para você um fenômeno normal, comum, aberto, né, da superfície terrestre. E ele chama isso como algo comum dentro do planeta. Para a gente tentar entender isso, nada mais do que um processo natural, né, que ele é impactado diretamente, mas pela relação de ondas que chegam e, consequentemente, saem do território da Terra, a gente está falando aqui com o balanço de radiação, tá? O balanço de radiação, ele tem diversas características diferenciadas. Balanço de radiação,
ele tem diversas características que são diferenciadas pela sua estrutura de local. Então, o tipo de local, o tipo de característica, o tipo de absorção que nós teremos ali, tá? Nesse caso, como a gente está falando de um processo que envolve a Terra, e a Terra tem aqui por cima ainda uma série de composição de gases, é claro que nós estamos falando de um processo amplamente interessante nessa área. No caso, nós temos aqui como explicação o efeito estufa, tá? O efeito estufa, ele é um processo natural da Terra, mas que ele vem nos últimos anos sendo dinamizado, aumentado pelo homem. Então, a alternativa que pega o que a gente está procurando aqui é a nossa alternativa A, tá? É essa alternativa que vai dar diretamente a explicação daquilo que a gente quer como possível alternativa, tá bom? Questão 8. Rios voadores. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos que passam por massas de ar carregada de vapor d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens e propelidas de vento em todo o seu trajeto. Essas correntes de ar invisíveis produzem chuvas abundantes em grande parte do Brasil, tá? E quando eu falo para você em grande parte do Brasil, eu estou dando para você uma massa que sai influenciada pela região amazônica, a MEC, né? E daqui da Amazônia, ela vai ser distribuída para todo o território nacional como a principal massa de atuação durante os períodos de verão do país. O fenômeno atmosférico exposto é formado pela, e aí ele vai te dar as alternativas, eu acho que eu meio que, né, te cantei já a alternativa correta aqui. Uma parte do Nordeste, uma parte do Sudeste, grandioso Sudeste, e uma parcela também de território do Centro-Oeste entra nessa vantagem aqui. Alternativa A, invasão dos sistemas polares. Pode parar porque não é sistema polar que vai atingir essa região, tá? Ou criar, fazer, né, tudo isso que ela está explicando aqui. B, ação dos ventos alísios que retiram a umidade da superfície dos oceanos e a conduzem em direção aos trópicos. Também não, porque nós não temos participação dos ventos alísios aqui. Os ventos alísios são os ventos do Oceano Atlântico. E não é a cara do que a gente está observando aqui. Alternativa C. Água liberada pela floresta amazônica para a atmosfera em forma de vapor e transportada pelas correntes de ar. Não consigo uma alternativa melhor e mais bonita do que essa alternativa C para a nossa questão de número 8 da nossa revisão. Olha só, loucura, loucura. Ok? Questão 9. A nossa questão 9 ela é uma questão discursiva, ok? E eu vou pedir para você que você possa fazer a anotação aí da sua maneira, do seu jeito, tá? Eu vou dar as minhas arguidas colocações aqui, mas seria bem interessante se você pudesse fazer a sua explicação tal como você já está acostumado aí, tá bom? O cara tá dando pra gente aqui, moçada, e olha só que legal isso. O cara tá dando um mapa da projeção de Peters, tá? E aí ele pede para você, de acordo com a cartografia de Peters, né, a projeção utilizada para representar o mapa mundi, responda. A. Qual, por quê? Nada de qual, é por quê. Tá? Por quê essa projeção de mapa mundi é criticada e pouco utilizada? Vamos lá. Primeiramente, tá? Primeiramente, por que essa projeção do mapa mundi é criticada e pouco utilizada? Bem, ela tem um elevado grau de distorção, tá? Então eu vou fazer do meu jeito aqui a escrita, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor aí, diante das anotações de vocês, mas só para a gente ter aqui um negócio bem escritinho. Peters, quando ela traz como projeção, Peters possui aqui elevado grau de distorções
tá? E esses elevados graus de distorções são decorrentes do tipo de cartografia ou do tipo de projeção. Este tipo de projeção, ele faz com que você tenha territórios mais alongados, né, no sentido norte-sul. Então temos aqui maiores alongamentos, no sentido norte-sul, tá bom? Então, são territórios que vão ter uma maior diferença dentro do seu critério, tá? E aí ele vai pedir para você na B, vou fazer a B aqui embaixo, aliás, a B aqui em cima, para a gente poder aproveitar um pouco mais o espaço aqui, tá? E aí ele vai falar para você o seguinte, ó, por que essa projeção, aliás, quais são as principais características dessa projeção? Ora, essa daqui é uma projeção que foi criada com a técnica de uma projeção que é chamada, consequentemente, de cilíndrica e equivalente, tá? Então, uma técnica cilíndrica e equivalente. E essa técnica, ela foi criada como antítese ao projeto, né, de desenho feito pelo Alfredus Mercatus, lá em 1534, perdão. E essa daqui ela é muito mais recente, ela foi feita pelo cartógrafo Arno Peters na década de 70, tá? E consequentemente, ela preserva as áreas proporcionais, tá? Preserva as áreas proporcionais, tá? E essa preservação que se faz, ela cria, né, uma expectativa de que você tenha, dentro dessa ideia de projeção, né, de Peters, que os países subdesenvolvidos ganham em área. Então, ele forma aqui um mapa solidário em comparação com os mapas existentes. Tá bom? Opa! Tranquilo aí? Respostinha sossegada, rápida, direta para a gente aqui. Questão de número 10. O agravamento, o desmatamento agravou a crise em São Paulo, a crise da água, tá? Depois de atingir o menor nível de água já registrado, a população vai em busca das últimas gotas. Especialistas defendem que o desmatamento das bacias hidrográficas e as ocupações irregulares contribuem para diminuir a quantidade e a qualidade das águas, tanto na superfície quanto subterrâneas, tendendo a aumentar as enchentes e os alagamentos nas cidades. Além disso, é sabido que a crise no abastecimento de água não se deve apenas ao calor e ao baixo índice de chuvas. Então o cara vai conversar com você a partir disso aqui, para a gente poder ver o que ele vai querer conversar de fato. Olha só, primeiro ele te pede na aula o seguinte, para que você explique a relação existente entre o desmatamento e a diminuição da quantidade e da qualidade das águas. Quantidade e qualidade ao mesmo tempo, o cara quer uma discussão direta aqui. Pois bem, vamos ver. Quando você pega para analisar isso, o cara coloca para você o seguinte, que a relação entre os dois é que a vegetação
atua como um regulador do ciclo hidrológico. Ok? Este regulador do ciclo hidrológico que eu estou falando para vocês, ele tem uma importância muito grande dentro do sistema geral. Por quê? Tanto para a questão de respiração, absorção, evaporação e percolação. Tudo isso aqui é associado diretamente às estruturas vegetais, ou melhor, à vegetação, tá? A vegetação. Então esse ponto ele é importante. E aí o que o cara fala ainda no B? Aliás, perdão, né, pessoal? Eu tô adiantando o A aqui, me desculpem, tá? O que eu queria ainda era continuar o A. E aí ele vai perguntar o volume de água, né? Bem, consequentemente, quando você tem diminuição da vegetação, consequentemente você tem também diminuição da percolação hídrica e também, consequentemente, você vai aumentar a impermeabilização do solo. Aumento da impermeabilização do solo, criando todo esse problema, né? Que consequentemente gera esse montante aqui. E o B, para a gente finalizar, o cara pergunta como que a ocupação irregular do espaço geográfico para a construção de moradias contribui para a ocorrência de enchentes e alagamentos do cenário urbano, do meio urbano. Ora, é uma resposta bem interessante diante daquilo que se pensa como área planejada ou área crescente, né? O que nós temos aqui? Veja bem. Ocupação irregular ou desordenada do espaço urbano geográfico, né? Do espaço geográfico urbano, perdão, ela tem, né, um processo resultante que é a impermeabilização do solo. Então, aumento da impermeabilização do solo vai criar aqui possibilidades que estão atreladas, envolvidas com essa incapacidade. Então você vai ter aqui de uma constância maior, né? Diminuição, olha só, diminuição da absorção de água e, consequentemente, problemas de percolação. Problemas de percolação. Ora, só para a gente fazer direitinho a nossa explicação aqui. Sendo assim, nós teremos cada vez mais constantes aumento das águas nos rios e córregos urbanos, criando aqui problemas constantes de aumento de volume, que é o caso das enchentes, de transbordamento, que é o caso, consequentemente, das inundações.
tá bom? Pessoal, questõezinhas aqui para se resolver, né, do ICL, voltado para você que vai fazer o vestibular da UFO. Espero que você tenha um bom vestibular, um bom estudo. Até a próxima. Muito obrigado.